Olá, irmãos. Que a paz seja com todos vocês, tudo bem? Irmãos, hoje eu vou comentar aqui uma interpretação que alguns irmãos sabatistas fazem do capítulo 2 de Tiago, né? Se vocês não sabem o que quem são os sabatistas, são os irmãos que acreditam que o sábado é um mandamento também para todos os povos e não somente para o povo de Israel, tá? Eles têm uma interpretação muito equivocada do texto de Tiago, capítulo 2, e é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? Vamos começando a ler o capítulo 2, verso 10, verso 11. Diz assim, Tiago 2, 10 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então esse aqui é o texto base. E qual que é a interpretação aqui? A interpretação é, primeiramente, que você deve guardar toda a lei, no caso, se referindo aos 10 mandamentos. Então a interpretação é a seguinte, qual que é a lei? Os 10 mandamentos. E qual que é a sua obrigação? Guardar todos os 10 mandamentos. E aí a interpretação é essa aqui, que se você deixar de cumprir um desses mandamentos, por exemplo, não guardando o sábado, você, é, como diz aqui o texto, todo ocupado de todos, porque o mesmo Deus que falou não cometas adultério, também disse não matarás, né? Em outras palavras, o argumento é, se você não mata, não rouba, não faz imagem de escultura, mas se você não guarda o sábado, você é como se você tivesse pecado, né? Cometido, como se você tivesse cometido qualquer uma dessas transgressões aí. E parece ter lógica, mas eu vou explicar para vocês hoje e vocês vão perceber que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos, mas vamos por parte. Primeiramente, quando você olha esse texto, você tem que indagar o texto, tem que perguntar, ó, qualquer que guarda toda a lei. Aí vem a pergunta: toda a lei? Toda a lei aqui no texto se refere a todos os 10 mandamentos? Guardar toda a lei ou guardar todos os mandamentos de Deus significa guardar toda a lei? O que você acha? Vale lembrar aqui, prezados irmãos, que é, nesse estudo aqui, quando eu mencionar a palavra lei, eu não estarei mencionando aqui a lei chamada, né, ou conhecida por alguns como cerimonial. Quais que são as leis cerimoniais? São as leis que têm a ver com ritos, com rituais, né, com cerimônias de sacrifícios e, por extensão, as leis que têm a ver com o sacerdócio levítico, porque sabemos que Jesus inaugurou um novo sacerdócio no Novo Testamento, né, um novo santuário. Logicamente que as leis que tinha que ver com o antigo santuário, que tinha a ver com sangue de animais, logicamente que essas leis não entram nem em discussão. Não é dessas leis que eu estou falando. Eu estou falando de leis que regulam o comportamento, né? Leis que têm a ver com mandamentos que regulam o comportamento humano no campo moral e ético. É dessas leis que eu estou falando, tá? Não estou falando aqui de lei sacerdotais, né? Leis de rituais, não é dessas leis aqui, tá bom? Estamos falando dessas leis, para começar. Então, aqui, quando a gente olha aqui o texto, guardar toda a lei, a gente precisa entender o que significa guardar toda a lei e todos os mandamentos de Deus. No próprio texto aqui, é, ela dá uma pista, dá uma dica. Qual lei, o que significa toda a lei, guardar toda a lei? O texto diz assim, ó. Cadê? Aqui.
Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, ó, cumprirdes a lei real. 2 pontos. Aí vem mostrar aqui qual que é a lei real, né? O que está na lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. O verso 10 fala que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna culpado de todos, por causa dessa explicação aqui. Se você ler o contexto aí desse capítulo 2, você vai perceber que a igreja estava pecando contra Deus. Qual pecado? O pecado da acepção de pessoas, né? Estava fazendo acepção de pessoas. E Tiago, para mostrar que a igreja estava pecando, apresentou um texto bíblico, né? Apresentou um mandamento divino. Qual o mandamento? O mandamento algum mandamento dos 10 mandamentos, né? Que foi escrito em pedras, falado pelo próprio Deus? Não. Tiago apresenta um mandamento divino que foi falado para Moisés, e Moisés falou para o povo, né? Que é o mandamento amarás. Cadê? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Perceba que esse mandamento moral, né? Porque é um mandamento moral aqui. Não está entre os 10 mandamentos. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você já entendeu. Eu quero dizer que guardar toda a lei não é guardar os 10 mandamentos somente, né? Não é guardar apenas os 10 mandamentos, mas guardar todos os mandamentos que Deus prescreveu à nação de Israel. Tanto os 10 mandamentos que Deus falou diretamente, escreveu em pedra, quanto aqueles mandamentos que Deus prescreveu para Israel, usando Moisés como intermediário. Aqui, meu querido, você tem que entender uma coisa fundamental, que na hora de estudar a Bíblia, na hora de você interpretar a Bíblia, você jamais pode interpretar a Bíblia de forma desconexa, né? Então, se você interpretar que os 10 mandamentos representam toda a lei de Deus, que a lei moral, toda a moral que Deus esperava para a nação de Israel estava fundamentada somente em 10 princípios, se você tiver isso em mente, você vai tirar conclusões equivocadas, tá? Você acabou de ver aqui no texto, ó, que guardar a lei lá, né? Se o camarada não adulterou, não assassinou ninguém, mas não amou o próximo, transgrediu a lei. Transgrediu a lei. Vou mostrar outro texto aqui para vocês entenderem. Entendi. Neemias 10, 29 diz assim. Aqui, vou começar aqui por aqui. De que andariam na lei de Deus. Andaria na lei de Deus. Que lei de Deus? Que lei de Deus aqui está falando? Que foi dada pelo ministério de Moisés, seu servo. Você viu? Lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés. Lei de Deus. Há alguns irmãos que falam assim, não, eu guardo a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Não a lei de Moisés, como se a lei de Moisés fosse uma coisa à parte da lei de Deus. E não é assim, prezado. Se você tem essa compreensão, você está totalmente equivocado, tá bom? E vale lembrar mais uma vez que eu não estou falando aqui da lei cerimonial, não estou falando de lei de sacrifício aqui, tá bom? Atos capítulo 15. Capítulo 15, verso aqui. Atos capítulo 15, verso 28. Diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, da quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vás. Aqui, prezado, qual que é o contexto? Os apóstolos aqui tinham decidido que os crentes gentios, né, os novos convertidos, gentios,
não necessitavam de circuncidar e guardar toda a lei, né? Não precisava guardar toda a lei. Essa era a decisão. Mas era necessário prescrever alguns mandamentos, prescrever algumas, como se diz, algumas orientações principais. E aí, nessa carta que foi enviada para essas igrejas de gentios que estavam se convertendo, quais mandamentos foram prescritos? Quais mandamentos? Mandamentos da lei de Moisés. Olha que interessante. Não fornicar, cadê? Fornicação, ídolo, comer sangue, não comer carne sufocada, tudo isso era lei de Moisés. Porque como você viu no texto anterior, lei de Moisés, lei de Deus que foi dada por ministério de Moisés, tá? Perceba comigo, prezados, que esses mandamentos aqui são mandamentos de Deus, tá? E o mesmo Deus que falou não adulterarás, o mesmo Deus que falou não Deus que falou ame o seu próximo, que falou ali não assassinarás, né? Não assassinarás, não adulterarás, é o mesmo Deus que falou aqui, não cometa o pecado da fornicação, não coma sangue, é o mesmo Deus. Se você, prezado, come sangue aqui, ou carne sufocada, né, digamos assim, mas guarda os 10 mandamentos, você é pecador do mesmo jeito, entendeu? Estou mostrando esse texto aqui para vocês, só para mostrar que quando se fala em guardar todos os mandamentos de Deus, não é guardar somente os 10 mandamentos, é guardar tudo que Deus falou para a nação de Israel. Aqui é interessante você entender uma coisa muito importante. A definição de mandamento é... O que é mandamento, querido? É toda prescrição, né, que regula o comportamento humano e que tem a intenção de fazer o ser humano, por exemplo, faça isso, né? Que é Deus dizendo assim para a nação de Israel: olha, povo de Israel, faça isso. Ou Deus falando para a nação de Israel: povo de Israel, não faça isso. Quando você lê a Bíblia, em qualquer momento que você percebe que há uma ordem nesse sentido, uma prescrição nesse sentido, ali é um mandamento, prezado. Por que é importante vocês saberem disso? Porque há um equívoco muito grande dos irmãos acharem que toda vez que eles acham na Bíblia lá a palavra mandamento, eles pensam que está se referindo somente aos 10 mandamentos. Olha aqui, ó, a igreja de Cristo guarda os mandamentos de Deus, aqui, os 10 mandamentos. Não é só isso, tá, prezados? Quando a Bíblia menciona mandamentos, mandamentos de forma geral, não mandamentos se reduzindo a 10 mandamentos, tá bom? Entendido essa parte, querido, ficou claro essa parte aqui para vocês, que mandamentos é algo amplo e não somente 10 preceitos. Essa primeira parte ficou entendido para vocês? Então, para a gente terminar essa primeira parte aqui, se você me falar assim, Fábio, nós temos que guardar todos os mandamentos morais, né? Todos os mandamentos da lei moral que Deus deu, que Deus prescreveu para a nação de Israel. Aí a gente vai entrar num problema, né? Porque aí você não vai poder fazer a barba, porque é um dos mandamentos é não fazer a barba lá, né? O homem não pode fazer a barba. Você vai ter que guardar o dia de Páscoa, celebrar a Páscoa judaica, ok? Você vai ter que celebrar a Páscoa durante o tempo da Páscoa lá. Você vai ter que, por exemplo, não comer nada que tenha, como que chama? Fermento, não pode, porque é mandamento, é lei. Em outras palavras, sim, uma coisa muito interessante. Você que é sabatista, que diz que guarda o sábado, você está terminantemente proibido de acender fogo até para aquecer uma mamadeira, aquecer uma bebida. Você está proibido, porque o mesmo Deus que falou
não adulterarás, não matarás, ama o seu próximo como a ti mesmo, o mesmo Deus falou também para a nação de Israel, ó, não acenda fogo no dia de sábado. E a prova que esse mandamento está valendo é que os judeus religiosos guardam esse mandamento até hoje, né? Se esse mandamento não tivesse validade, eles não guardariam esse mandamento, tá? Então aí é um problema. Se você disser que temos que guardar todos os mandamentos, vai ter que guardar todos mesmo, ok? E eu estou falando de mandamentos da lei moral, não estou falando nem de mandamentos cerimoniais, tá? Por isso que na próxima parte você vai perceber quem é, de acordo com a Bíblia, quem é que é obrigado a guardar toda a lei, tá? Quem é que é obrigado a guardar toda a lei? Aqui eu estava falando sobre quem é obrigado a guardar toda a lei, né? Quem era, no contexto bíblico ali, quem era obrigado a guardar toda a lei. Voltando, quando eu digo toda a lei, é todos os mandamentos que Deus prescreveu para a nação de Israel, tá? Então vamos lá. Gálatas 5, verso 3, 5:3 diz: E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, tá? Guardar toda a lei. Então, voltando lá no texto de Tiago, o texto diz: qualquer que guardar toda a lei. Quem que o texto está se referindo ali? Quem é que guardava ou professava guardar toda a lei? Os circuncidados ou cidadãos de Israel, querido. Isso é tão claro como o sol, ok? Porque os gentios, os estrangeiros que não eram circuncidados e não pertenciam à nação de Israel, não tinham que guardar toda a lei. Por outro lado, também é um erro falar que porque o camarada está na graça, né? Ele não vai obedecer mais a lei de Moisés. É um erro também. É outro equívoco, né? Falar que agora estamos debaixo da graça, para nada serve a lei. Como você viu no livro de Tiago, amar ao próximo como a ti mesmo é um grande mandamento da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Em outras palavras, a questão não é se devemos ou não guardar a lei, porque nós devemos guardar a lei. A questão é, de todos os mandamentos que está na lei, quais mandamentos que Deus, né, de todos os mandamentos que Deus prescreveu para a nação de Israel, quais desses mandamentos são mandamentos para nós, povos que não pertencemos à nação de Israel? Quais? Todos não são. E aí a gente tem que ir no contexto bíblico para ver. Falando sobre o sábado, por quê? Se eu não obedeço o sábado, eu não estou transgredindo e nem tropeçando em ponto algum da lei. Porque eu não estou debaixo dessa obrigação de guardar toda a lei, porque eu não sou circuncidado, querido. É fácil de você entender isso aí. Os circuncidados, eles têm que guardar não somente o sábado, mas não pode acender fogo no sábado, né? Não somente descansar no sábado, perdão, mas não pode acender fogo no sábado. Os circuncidados, eles têm a obrigação, não podem, né, no caso do homem, raspar a barba, porque é mandamento divino. Eles têm que cumprir muito mais, muito mais preceitos que nós, né, gentios. Ok? Entendeu, querido? Por isso que como eu disse, é um equívoco muito grande, é um erro muito grande você pegar o texto bíblico ali, Tiago 2:10, para querer dizer que nós, nós gentios, né, estamos obrigados a guardar o sábado, porque senão a gente, como que estivéssemos, né, transgredindo a lei de Deus, né,
como culpados de toda a lei. Não, é um erro muito grande, porque o texto está se referindo aos que estavam sob a obrigação de guardar toda a lei. Entendeu, prezado? Então, espero que tenha ficado claro aí essa explicação e que você tenha entendido aí nesse texto de Tiago, capítulo 2, verso 10 aí, tá? E que jamais você pegue esse texto aí para querer dizer que gentil tem que guardar o sábado, tá ok?